Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lofões, edição esta para segunda-feira, 4 de abril de 2022. A biorregião de São Pedro do Sul pretende colocar os restaurantes e hotéis do concelho, sobretudo os da zona das termas, a consumir produtos locais resultantes de uma agricultura sustentável. Interessa-nos que os hotéis e os restaurantes utilizem os produtos locais, mas está a ser difícil, admitiu na última sexta-feira Ângela Abreu, técnica da autarquia responsável pelo projeto Biorregião de São Pedro do Sul, que foi criada em 2019. De acordo com Ângela Abreu, que falava durante o seminário Encontro das Biorregiões de Portugal, há mais de 1000 camas em unidades hoteleiras de São Pedro do Sul. Se isto começasse a funcionar, de certeza que íamos conseguir um escoamento de muito mais produtos e que muito mais gente comesse bem, frisou. A responsável explicou que um dos objetivos da biorregião é o de potenciar o turismo termal e incrementar o turismo eco-gastronómico. A biorregião acrescentou que quer divulgar São Pedro do Sul como destino de saúde. Não somos bons apenas porque a nossa água é maravilhosa, mas também porque aqui se come bem, uma comida de qualidade feita de agricultura sustentável com respeito pelos agricultores e pelo ambiente. E gerando rendimentos para que as pessoas fiquem no território, porque no fundo andamos a fazer isto tudo para que ver se conseguimos atrair as pessoas para ficarem por cá, sublinhou. Ângela Abreu considerou que as termas são a galinha dos ovos de ouro do concelho de São Pedro do Sul, mas esse ouro tem que ir para outros sítios. No âmbito da biorregião foram criados programas de visitas a explorações, durante as quais os aquistas e os turistas podiam comprar os produtos e até participar nas atividades agrícolas. A ideia é também as termas, haver locais onde as pessoas possam comprar produtos biológicos, acrescentou. O presidente da autarquia, Vítor Figueiredo, confirmou que se trata de um concelho onde o turismo assenta nas termas e na envolvente natural, que proporciona lazer e bem-estar e onde predominam as explorações agrícolas de pequena e média dimensão. Nesse âmbito é cada vez mais importante apostar numa economia sustentável, assegurando uma alimentação adequada e, simultaneamente, conservar a natureza e os recursos naturais, defendeu. Segundo o presidente da Agrobio, Jaime Ferreira, as biorregiões são uma estratégia de desenvolvimento rural e uma ferramenta muito importante de promoção e desenvolvimento da agricultura biológica. Mas não são só isso. Há aqui uma ligação feita entre os produtores, todos os atores do território, as pessoas que trabalham no turismo, nas empresas de transformação e que têm lojas, referiu. Para Jaime Ferreira, a agricultura biológica tem não só um papel de promoção de alimentos saudáveis, mas é também uma relação perfeita de integração social, de integração de hábitos tradicionais. Uma biorregião é um acordo de gestão sustentável do território baseado na agricultura biológica com o envolvimento da respectiva comunidade local. O presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal disse na última sexta-feira à agência Lusa que as competências da saúde, da educação e da ação social ficarão sob gestão municipal em datas diferentes devido às negociações que ainda decorrem. Na saúde ainda estamos à espera de chegarmos a acordo em relação a uns valores que devem ser transferidos, embora já estejamos na fase final de negociações, justificou Paulo Catalino Ferraz. O autarca socialista, eleito pela primeira vez em setembro último e antigo diretor do Centro de Saúde de Carregal do Sal, disse à agência Lusa que neste momento o que é preciso é chegar a um consenso dos valores a transferir para a autarquia. Segundo o presidente deste município do distrito de Viseu, o que não permite fechar ainda os processos é essencialmente a questão financeira, já que a Câmara está ainda a fazer o trabalho de acompanhamento junto dos serviços, de forma a calcular todas as despesas inerentes à sua gestão.
por ontem ser o dia, ontem não, na sexta-feira ter sido o dia em que o Governo assumiu a transferência de competências, apesar de afirmar que só entram em vigor depois de assinados os autos. Paulo Catalino Ferraz reuniu-se com o Centro de Saúde e o agrupamento escolar locais no sentido de estreitar relações. Fizeram um levantamento de todas as necessidades e agora é preciso saber os procedimentos. Em relação aos profissionais, também já temos um levantamento dos que são necessários para podermos atuar com os concursos, explicou. Na saúde, onde Paulo Catalino Ferraz se sente mais à vontade e com maior conhecimento e entendimento da realidade para a melhoria do serviço, o autarca referiu que a Administração Regional de Saúde do Centro assegurou as 3 premissas exigidas pelo município. As instalações do Centro de Saúde iriam mesmo sofrer requalificações e melhorias das condições físicas. A transferência dos valores financeiros para suportar os assistentes operacionais estariam garantidos no número necessário e os médicos também, precisou. Paulo Catalino Ferraz adiantou que a ARS assumiu que o Centro de Saúde era o que tinha prioridade máxima e que seria a primeira obra a ser selecionada para o plano de recuperação de resiliência na área da saúde. Eu acredito na palavra dada, assim como o número dos médicos que tem de estar de acordo com o rácio das necessidades e para isso é preciso mais um médico. Também nos foi dada a garantia de que no concurso de outubro abrirá uma vaga para Carregal do Sal, justificou o autarca. Na área da educação, que a autarquia assumiu na última sexta-feira, o processo foi mais complexo, tendo em conta os recursos humanos implicados, que sofreu alterações com a pandemia devido às muitas mudanças necessárias para assegurar as medidas impostas pela saúde. Para isso, houve necessidade de recrutar mais recursos humanos e agora, com o regresso a um estado normal, esses recursos humanos têm de ser direcionados e redimensionados para a realidade e nós já estamos a trabalhar no próximo ano letivo, justificou. Paulo Catalino Ferraz disse que estes processos são dinâmicos de acompanhamento permanente e, apesar de a autarquia assumir as competências nesta altura, reconheceu que poderão ser ajustadas no tempo, tendo em conta a monitorização que será feita. A ação social passa para as mãos da autarquia em 1 de maio, uma vez que está tudo fechado, menos o resultado do concurso para recrutar profissional para trabalhar os apoios de reinserção social que competiam até agora à Segurança Social. Uma coisa eu tenho a certeza, os serviços de educação, da saúde e da ação social ficarão muito mais bem servidos com esta gestão mais próxima por parte dos municípios. Agora é preciso que se garantam os recursos financeiros para garantir que tudo funcione bem, concluiu. O presidente da Câmara de Sinfãs disse também à agência Lusa que está confiante no assumir das competências desde a última sexta-feira nas áreas da saúde e da ação social, a última a citar depois de chegar a um bom porto com a tutela. Defensor convicto que sou da regionalização, não podia ficar só pelas palavras. Ainda assim, a saúde e a ação social só agora, depois de muitas reuniões e ajustes, é que chegamos a bom porto. Então estão reunidas condições para as assumir, sublinhou Armando Mourisco. O autarca socialista recordou que desde o início, à exceção da saúde e da ação social, o município aceitou todos os autos de transferência de competências, incluindo o da educação, que corre sobre rodas. Com esta experiência na educação, que já tem mais de 1 ano e que tem acolhido só bons elogios e referências, Armando Mourisco segue confiante com as novas competências delegadas a partir da passada sexta-feira nas áreas da saúde e da ação social. De todos são os processos mais complexos e não os aceitamos porque tinham diversas lacunas que era necessário esclarecer. Temos de aceitar a descentralização, mas não a qualquer custo, e por isso pedimos continuamente reuniões e esclarecimentos, contou. Nesse sentido, foram criadas comissões de acompanhamento para dialogar com a Administração Regional de Saúde do Norte e o agrupamento de centros de saúde do Baixo Tâmega para a saúde e com a Direção da Segurança Social de Viseu para a área da ação social.
O presidente, que participou nas duas comissões e disse não ter faltado a nenhuma reunião, referiu que entre os esclarecimentos exigidos pela autarquia figuravam os recursos humanos e o processo de transferência e o modo como seriam colmatadas as lacunas existentes. Depois, houve necessidade de atualizar o que nos estavam a propor em termos financeiros, e isso foi também feito. Definir quais seriam as intervenções do município a nível dos equipamentos, do edificado e o seu estado. Fizemos essa avaliação e chegamos a acordo do custo de metro quadrado que nos era transferido, especificou o autarca. O presidente da Câmara de Sinfãs disse que foi discutido, inclusive, a despesa corrente no âmbito dos combustíveis, da eletricidade, dos seguros, o orçamento e ano de referência que era o de 2018 e foi atualizado para 2020, um ano mais fiel, tendo em conta as despesas com a pandemia. Acertamos a responsabilidade de cada um, até na questão dos veículos, inclusive fizemos protocolos para preparar este futuro e fizemos candidaturas ao Fundo Ambiental e já temos carros elétricos para colocar na saúde. Armando Morisco detalhou ainda que o caminho foi sendo desbravado, sempre com olhos muito atentos, e não escondeu que havia rúbricas que levantavam ainda muitas dúvidas, mas foi tudo esclarecido. Com exceção de uma, que acha que o tempo vai acabar por melhorar e resolver, que é a questão da participação da autarquia nos conselhos de decisão. Armando Morisco apontou como exemplo a área da educação. No seu entender, o município deveria estar representado na direção do agrupamento escolar para dar uma opinião mais próxima e mais efetiva. Afinal, a Câmara tem a Carta Educativa e um Conselho Municipal de Educação. Ao longo do próximo ano, as comissões vão acompanhar, estar atentas e documentar tudo para a eventualidade de ser necessário exigir melhoramentos. Temos de mostrar que somos competentes para sermos mais exigentes e temos ainda mais capacidade para exigir a regionalização, concluiu. A Biblioteca Municipal de Armamar, no norte do distrito, vai dinamizar durante as férias escolares da Páscoa o programa Juntos de Férias. É um projeto de parceria com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, através da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, que tem por objetivo incentivar o gosto pelo livro e pela leitura entre os 10 e os 15 anos de idade, referiu aquele município do norte do distrito. De acordo com a Câmara, a ideia é os jovens elegerem para leitura uma publicação de entre um conjunto de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura 2027. Depois disso, participam dos jogos propostos numa aplicação descarregável para dispositivos Android e iOS e os jogadores que obtiverem a pontuação máxima ficam habilitados a um prémio. Os livros em questão estão disponíveis para ser requisitados na Biblioteca Municipal. A Câmara Municipal de Carregal do Sal anunciou no último fim de semana que, desde a passada sexta-feira, vai dar início a uma nova fase de diversificação da utilização do Parque Municipal Alzira Cláudio. Assim, a crescer às valências já existentes, anfiteatro ao ar livre, parque infantil, parque de merendas, campo de jogos, campo de street basket, circuito de manutenção e bar, o novo regulamento irá possibilitar a utilização de bicicletas, skates, trotinetes e patins para os mais novos, bem como a entrada, permanência e circulação de cães e gatos, com exceção das zonas e ou espaços que se encontram sinalizados com a respectiva proibição, explicou aquela autarquia do distrito de Viseu. E a Câmara Municipal de Lamego promove nas férias da Páscoa as atividades de tempos livres Páscoa Ativa 2022, um espaço lúdico-pedagógico que tem por função complementar o processo educativo e formativo das crianças e jovens através da participação em diversas atividades. De acordo com aquela autarquia do distrito, a iniciativa dirigida a crianças e jovens dos 3 aos 12 anos residentes do concelho irá ocorrer nos próximos dias 11 e 18 de abril.
A participação na iniciativa é limitada a uma centena de crianças e as inscrições estão a decorrer até o próximo dia 6. O projeto, realizado em parceria com os agrupamentos de escolas, irá assegurar a presença de técnicos e animadores que irão acompanhar as crianças nas diversas atividades. O município de Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco daquele concelho assinalam em abril o mês internacional da prevenção dos maus tratos na infância, através da campanha com o mote "Serei o que me deres, que seja amor", anunciou na última sexta-feira a autarquia local. O ex-deputado Hélder Amaral e o secretário-geral do CDS-PP, Francisco Tavares, protagonizaram no passado sábado uma troca de galhardetes no púlpito do 29º Congresso, motivado por declarações numa notícia. Em causa está uma notícia do jornal online Observador, na qual o antigo dirigente criticou a atual direção de Francisco Rodrigues dos Santos e ironizou que muitos dirigentes geriam até ao Congresso apenas a mesada dos pais. O secretário-geral do partido, de 30 anos, pediu a palavra para uma defesa da honra no púlpito do Congresso e citou a notícia. Eu queria dizer ao senhor congressista Hélder Amaral que o partido precisa de mais jovens e menos jovens que tenham a humildade, a transparência, a educação, a elevação e a capacidade de gerir o partido sem comprometer o seu futuro, afirmou. Francisco Tavares defendeu também que o CDS necessita daqueles que tenham maturidade, independentemente da idade, para colocar os interesses do partido à frente dos seus interesses pessoais. Manifestando alguma irritação, o dirigente disse que não iria levar o discurso para a lama, mas admitiu que quem não se sente não é filho de boa gente e quis defender-se. Em seguida, foi a vez de Hélder Amaral subir ao púlpito para uma contra-resposta, começando por recordar os anos que levava de atividade partidária e os cargos que ocupou, bem como os mandatos para os quais foi eleito, e disse não querer fazer números destes. Há uma coisa que eu nunca fiz, foi desrespeitar qualquer militante do partido, independentemente do que ele pensa, representa ou fez, indicou, defendendo que o CDS só será um partido grande e vencedor se for capaz de respeitar todas as opiniões. O antigo líder da Distrital de Viseu considerou que o seu partido é tolerante e fala frontalmente, fala a verdade. Debaixo de uma chuva intensa, o Tondela venceu o Marítimo no Funchal ontem por uns expressivos 3-1 em jogo da 28ª jornada da Primeira Liga de Futebol, tendo todos os golos ficado a cargo da equipa tondelense. O encontro marcado por um verdadeiro dia de inverno, pouco usual na Pérola do Atlântico, não alterou a posição de ambas as equipas na tabela classificativa, com o Marítimo na 8ª posição, com os mesmos 33 pontos, mas que aumenta para 6 o número de jogos sem vencer em casa. Os insulares ainda não festejaram qualquer triunfo caseiro no ano de 2022. Apesar da vitória com os golos apontados por Salvador Agra de grande penalidade, Rafael Barbosa e Tiago Dantas, tendo ainda Marcelo Alves marcado na própria baliza, neste caso em benefício do Marítimo, os tondelenses continuam a ocupar a 16ª posição em lugar de play-off de manutenção na Primeira Liga com 25 pontos. Para o empate da 28ª ronda da Primeira Liga, os dois conjuntos realizaram 3 alterações em relação aos empates da jornada transata, tendo os madeirenses igualado as contas em Barcelos, 1-1, e o Tondela na recepção ao Arouca por 2-2. E com esta notícia colocamos ponto final no bloco informativo local e regional desta segunda-feira. Tenham um excelente dia e uma boa semana.